Fala investidor, fala investidora, como é que você está? Espero que você esteja muito bem. E recentemente eu estava assistindo aqui a um podcast de um ativo que com certeza eu tenho na minha carteira, que é o BR Partners. Estava aqui com o pessoal da XP falando, né, o CEO, que é o Ricardo Lacerda, e em um determinado momento do vídeo, especificamente aqui, ele falou o seguinte: olha, nós temos uma política de dividendos bastante clara. Nós temos como política pagar no mínimo 65% do nosso lucro, na forma de dividendos, não em forma de juros sobre capital próprio. O que ele trouxe além disso? Ele disse que algumas operações dentro do banco, que é um banco de investimentos, ele conseguiu trazer maior segurança para o fluxo de recebíveis. E isso, de uma certa maneira, trouxe também a possibilidade, abriu-se ali a possibilidade de distribuir mais dividendos. Tanto é que nesta oportunidade ele falou: olha, é muito possível que a gente consiga pagar talvez 75% ou até mesmo 80% de dividendos para os nossos acionistas. Será que é uma boa oportunidade? Bem, vamos dar uma olhada apenas em alguns indicadores dessa empresa, que é uma empresa que eu gosto muito, tá? Para que a gente perceba se trata de um ativo descontado, se não está. E claro, depois eu ainda vou fazer aqui a perspectiva de dividendos, considerando todos os trimestres aqui fechados e qual é a perspectiva de lucro que eu tenho para cada momento, tá bom? Então vamos lá. Esse banco, como eu te falei, é um banco de investimentos, ele é um banco relativamente pequeno. A gente poderia comparar ele, por exemplo, com um BTG, a gente poderia comparar com uma XP, porque eles têm dentro da parte bancária lá a parte de investimento, a parte de você investir em um determinado negócio, fazer com que ele cresça, você acompanhar todo esse crescimento. Depois que eventualmente você consegue captar mais dinheiro, você faz a gestão dessas grandes fortunas e você cria, portanto, um ecossistema muito forte em que você vai gerir fortunas, vai gerar ali dinheiro para infraestrutura, para negócios, para tirar pessoas de recuperação judicial, para pegar créditos um pouco mais estressados e conseguir rentabilizar ainda mais a carteira, e o BR Partners faz isso muito bem. É um ativo que eu já carrego na minha carteira há um determinado tempo, ele vem pagando aqui um valor bem significativo de dividendos ao longo dos anos, 9%, considerando, claro, os últimos 12 meses, e já vamos trabalhar quanto que essa empresa ainda pode pagar. Está no PL que para algumas pessoas não é tão descontado frente a outros ativos que nós temos em bolsa. Então, PL de 8,6 não é o maior dos descontos. Entretanto, eu quero que você depois faça um comparativo entre o que é o desconto do BTG, o que é o desconto da XP e qual é o desconto do BR Partners, para que você então enxergue entre pares que são competitivos, entre pares que são do mesmo setor, qual que é mais descontado, e eu aqui já adianto que é o BR Partners, tá bom? Na cotação atual, subiu, ou pelo menos teve uma variação positiva de 44,15%. Só para você ter ideia, muitas casas de análise estão recomendando a compra e elas recomendam no preço alvo ali de R$18, tá bom? Não sou eu que estou recomendando, são as casas de análise, tá bom? Aí a gente pode passar para algumas outras coisas, tá? Só para você ter uma ideia, aqui na questão de dividendos, olha só como que foi o pagamento, né? Em 2021 não pagou nada, 2022 pagou 11,5%, 2023 8,66% e até o momento pagou 9%. Eu acredito que pode chegar perto dos 10%, mas nós já vamos fazer as contas e inclusive eu vou descobrir com vocês, porque eu ainda não fiz as contas, porque tem uma pegadinha que eu preciso que você saiba. Na verdade, BR Partners, até pela própria natureza da sua ação, é uma ação Unity. Você sabe o que significa uma ação Unity? Você tem as ações ordinárias, você tem as ações preferenciais e você tem as ações Units. As ações ordinárias são aquelas que finalizam com o 3, as preferenciais elas podem finalizar com 4, com 5 ou com 6 em alguns casos, tá bom? E você tem a Unit, que é o final 11. O que é uma Unit? A Unit é uma junção de ações ordinárias com ações preferenciais. Aí, claro, cada ativo tem ali a sua junção, tá bom? Você tem BR Partners, que tem 3 ações, você tem a Energisa, que tem 4, você tem inúmeras ali, então depende um pouco da composição, e aí que mora a pegadinha. Por quê? Eu já vou trazer vocês aqui direto para a planilha que eu fiz, só para a gente entender. Eu tenho aqui a projeção de lucro para o terceiro trimestre e para o quarto trimestre de 2024, tá bom? Qual que foi mais ou menos a regra que eu utilizei? Eu peguei o crescimento deste trimestre para esse, que deu em torno aqui de 6%, e aí eu fiz essa mesma projeção para os trimestres seguintes, e claro, qualquer valor acima deve sim ser considerado aqui para a gente perceber se os rendimentos vão ser bons ou não, tá bom? Como eu te falei, o Ricardo Lacerda, ele falou que 65%, que é o mínimo, tá bom? É o mínimo,
vai ser pago. Eles querem chegar muito mais próximo dos seus 75% ou 80% de payout. E o que eu fiz? Eu peguei a soma de todos esses trimestres aqui e coloquei em relação a esse payout quanto que daria de forma anual, tá bom? Por que eu estou fazendo de forma anual? Para que a gente depois verifique em relação àquilo que já foi pago, quanto que ainda tem para o terceiro trimestre e quanto que tem para o quarto trimestre. E eu já vou te falar que logo mais nós teremos data corte, então fica comigo porque eu vou te falar qual é a data corte que nós temos para este trimestre aqui, tá bom? Então, vamos fazer aqui algumas contas e por que eu te falei que tem a pegadinha, né? Quando eu dividir a quantidade aqui de dividendos, o valor pago pela quantidade de ações, vai dar um valor mais baixo. E já vamos fazer as contas aqui. Vou até fazer com vocês. É basicamente pegar esse valor e dividir pela quantidade de ações. Por que deram apenas 44 centavos? E já nós vamos entender. E aí, claro, eu vou fazer com vocês o seguinte, ó. Eu vou pegar a fórmula aqui, tá bom? E eu vou passar para os próximos payouts, só para que a gente tenha mais ou menos a dinâmica, tá? Então, olha só que interessante. Se a gente considerasse esse cálculo aqui, você ia falar, opa, peraí, André, mas só isso que vai me pagar de dividendos? Só isso aqui? Poxa, acho que não vale a pena. Calma, porque é aí que entra a pegadinha e eu te expliquei. O BR Partners, ele é uma unit, ou seja, ele finaliza ali com 11. O que significa que ele tem 3 ações aqui dentro. Então, eu teria que pegar, por exemplo, esses 44 centavos e multiplicar por 3. Teria que pegar esse 51, multiplicar por 3 e assim sucessivamente, tá bom? Só para você ter uma ideia, então, esse 51 por 3, nós teríamos aqui R$ 1,53, que é o payout que eu acredito que deve ficar próximo, tá bom? Por isso que eu acredito que vai chegar em 10%. Então, só para você entender o porquê que eu acho que vai chegar em 10%, né? Se você pegar esses R$ 1,53 e você dividir por R$ 15,12, que é a cotação de hoje, você vai ter um dividendo de 10,11%, considerando, claro, a cotação de hoje. Se você comprou mais caro, vai ser um payout menor em relação ao seu yield on cost. Se você comprou mais baixo, como foi o meu caso, ali na casa dos seus 14,80 e pouco, seu payout vai ser um pouco maior, mas nada muito diferente, tá? Agora, vamos entender um pouco mais. Essa é uma empresa que ela paga trimestralmente. E ela tem como política pagar, logicamente, trimestral. E aqui no dia 18 de novembro de 22 ela anunciou. E aqui no dia 16 de novembro de 2023 ela também anunciou. O que eu acredito? Que muito provavelmente daqui um mês nós teremos o anúncio de dividendos e historicamente, aí você pode até conferir aqui comigo, ela tem pago muito rapidamente, tá bom? Você pode ver aqui, ó, que em menos de 30 dias ela está pagando. O que eu acredito, né? Em 2023 ela pagou o maior dividendo aqui dela. Você pode ver, ó, 2023 foi o maior. Em 2022 não foi o maior, ficou ali no meio do ano praticamente o maior dividendo que foi pago. Entretanto, para este ano, o que eu acredito? Olha só, como ela pagou 12 centavos, 30 centavos e 30 de novo, eu acredito que ela vai anunciar assim um valor um pouco mais alto agora, tá bom? Então, só para você entender, e também vale a pena você saber, esse dividendo aqui deste primeiro trimestre aqui de 2024, ele se refere ao exercício anterior. Então, esses 12 centavos aqui a gente não deve considerar para o cálculo dos dividendos de 2024, do exercício de 2024. Portanto, nós temos, por enquanto, 30 centavos e outro também que foi aqui de 30 centavos. Então, vamos enxergar o que tem para frente, tá? E aí fica comigo porque vai ser bem tranquilo. Ó, se eu tenho aqueles 1,53 e até o momento já me pagaram aproximadamente aqui 60 centavos, eu ainda tenho 93 centavos pela frente. O que eu acredito que eles devem fazer agora? Eu acredito que eles devem, pelo menos, pagar metade disso. Significando que nós temos aqui 46 centavos para serem anunciados agora em novembro de 2024, para ser pago no máximo até o comecinho ali de dezembro, tá bom? Então, nós temos aqui um ativo que tem o potencial de pagar mais de 10% de dividendo, é um ativo que eu acredito que vai sim trazer um retorno significativo ao longo do tempo, exatamente porque se trata de um banco de investimentos cujo ROI, ou seja, o retorno sobre o patrimônio líquido, está acima de 20%
competindo com grandes bancos, até mesmo como Itaú e o próprio Banco do Brasil. Portanto, enxergando o banco como uma oportunidade de investimentos para receber dividendos, eu decidi colocar e fiz um investimento forte em BR Partners e continuarei fazendo, porque tenho certeza que à medida que os meus aportes forem melhorando, à medida que os rendimentos e dividendos vierem compondo a minha carteira, eu vou aumentar cada vez mais a minha participação. E só para você ter uma ideia, a minha meta é chegar a 10 mil papéis do BR Partners, claro, daqui a um tempo. E você, me fala, quantas ações você tem e qual é o seu objetivo? Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal. Estamos aqui chegando a quase 10 mil inscritos, então eu conto com a sua ajuda para se inscrever no canal e conhecer todos os conteúdos que eu tenho. Para você ficar a par de todos os benefícios que eu posso trazer para você, vou deixar nossa área de membros e um vídeo para você continuar seus estudos. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!